Bom dia, boa tarde. Deus Bom abençoe a vida de dia, vocês. seja muito bem-vinda. Quem puder, já vai chegando e desligando, já vai chegando e desconectando, vai chegando e desligando as distrações. Se tu puder, faça isso, faz toda a diferença. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor, misericórdia, que não tem fim e se renova todos os dias. Obrigada, Pai, porque Tu nos ama. Obrigada, Pai, pelo Teu amor. Obrigada, Pai, por nos ensinar a amar todos os dias. Eu me coloco aqui, Pai, diante de Ti como igreja, como Tua filha, para aprender. Me ensina, nos ensina nesse tempo de mesa, Pai, com amor, com confronto, com amor, com alegria. Que a gente perceba, Pai, que tudo que Tu nos instrui é porque Tu nos ama. Que a disciplina que vem de Ti é porque Tu quer ver as Tuas filhas crescendo bem, crescendo em amor, crescendo em compaixão, em misericórdia, em empatia, pelo nosso próprio processo. E que a palavra de hoje cure não somente o meu coração, mas de todas as filhas que estão aqui. Porque o primeiro coração a ser liberto é o meu. Então, que vocês também estejam abertas neste tempo de mesa, abertas a ser curadas, a ser libertas. Porque tudo que é falado no tempo de mesa é para confrontar a nossa mente e libertar o nosso coração. Porque de todas as coisas que nós devemos guardar, o que nós devemos guardar é o coração, porque dele procedem todas as coisas. Toda a fonte da vida que nos dá a vida vem do nosso coração. E no dia de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como guardar esse coração. Muitas vezes a gente acha que matar ou não matarás vem de não tirar a vida de alguém. Mas às vezes a gente está tirando a nossa própria vida, porque a gente não aprendeu a guardar o nosso coração da maneira que Deus nos instrui, porque Ele instrui. A Bíblia não é um manual de regras, é um manual de instrução, manual de instruções, que a gente pode seguir ou não seguir, porque nós somos livres. Nós podemos obedecer e colher os frutos da obediência, ou a gente pode também escolher não fazer as instruções, não seguir as instruções, desobedecer e também colher os frutos da desobediência. Que neste tempo nós sejamos as filhas que intencionalmente recebem a instrução, está aberta para receber a instrução, está aberta para aprender e executa o aprendizado, executa as instruções. Porque evangelho sem transformação é apenas uma prisão. Que não sejamos mais, neste tempo, as filhas presas em palavras bonitas e em versículos bonitos, como nós já fomos um dia, porque todas aqui já foram um dia. Este tempo está nos chamando para a gente se libertar de muitas amarras, amarras que muitas vezes nós mesmas criamos. Sejamos as mulheres sábias de Provérbios, a mulher que é prudente, a mulher que é amável, a mulher paciente. Jesus, entra conosco nesse tempo de mesa. Ah, Jesus, tu já está aqui. Espírito Santo, queima nos nossos corações tudo que precisar ser queimado e levado. Porque nós estamos aqui para aprender a limpar o nosso coração e guardar ele. E muitas vezes de nós mesmos. Amém. Amém, amém, amém. Respira fundo. Hoje nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 5, 21. Quem tiver a sua Bíblia, quem está aqui pelo YouTube, tiver a sua Bíblia em mãos, abra aí, Mateus 5, 21. Quem não tiver a Bíblia física, tem um aplicativo, eu sempre falo desse aplicativo, porque às vezes a gente está no trabalho, a gente está na rua e não tem o livro em mãos, o manual de instrução em mãos. Holy Bible, H-O-L-Y, Bible, Bíblia, bem assim que se escreve.
Aí, nessa passagem, fala sobre o homicídio. Todas com a Bíblia na mão. Ai, Jesus, tu é top, hein, Jesus? Obrigada. Aí vai falar assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Porque de nada adianta a gente ter uma oferta sem primeiro, como está no manual de instrução, primeiro reconciliar-se, ou seja, comunhão com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Pois, ao contrário, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Se eu disser para vocês que tem uma mulherada aqui presa agora, lá vem ela. Lá vem ela. Não tem uma música que cantava assim? Lá vem ela. Tananana, lá vem ela. Tananana. Sim, eu estou presa. Vocês estão presos. Cada uma aqui tem uma prisãozinha interna que nem percebe. E essa prisãozinha interna que nem percebe, a gente vai se matando sem nem perceber também. Quando a gente fala que tem muita gente morta que acha que está viva, é sobre isso também. Claro, é sobre várias outras coisas, mas também é sobre isso. Essa passagem, Jesus começa a revelar que o reino não trata apenas de comportamento externo, mas da raiz interna do próprio coração. Como assim? Ele está ensinando que Deus não olha somente para o ato final, mas para o caminho interior que levou até ele, ou seja, o caminho interior. Lembrem, o caminho ele nunca foi e nunca será para fora, ele sempre será para dentro da gente. E conforme a gente vai andando neste caminho para dentro da gente, a gente vai descobrindo coisas. Por exemplo, no primeiro momento ali, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Jesus começa lembrando um mandamento muito conhecido, que está lá em Êxodo. Não é vai lá e pensa, é não matarás. E para muitas pessoas esse mandamento ele era entendido, né, já vou botar no passado, apenas no sentido físico. Mas não é só. O que a gente está lendo é, ok, não matarás, é um mandamento, eu não vou matar alguém, mas tem algo a mais, sempre tem algo a mais. Tem mais! Não é somente sobre tirar a vida de uma pessoa. E a gente até pensa, né, não, mas eu não matei ninguém, então eu tô livre, né, diante de Deus. Tô liberta, não vai acontecer nada comigo. Espera aí que tem mais. Jesus está falando aqui que o reino não se limita a uma aparência, uma obediência fora. Ah, não matarás, eu não vou matar alguém fora, eu tô livre, tá tudo certo. Não. Tem coisas dentro da gente. Existe uma raiz, uma intenção, um pensamento, uma emoção, uma palavra, um julgamento, a postura do nosso coração. E se tem alguma coisa ali dentro, na raiz do nosso coração, a gente não consegue acessar o reino, porque o reino a gente acessa através do coração.
Por isso que de todas as coisas a gente deve guardar o coração. Não é o pé, não é os olhos, não é o ouvido, é o coração. Não é a barriga, não é o umbigo, coração, coração, coração. Não é o fígado, não é o intestino, é o coração que conecta tudo. Estão pegando até aqui? Quem quer acessar reino precisa liberar o coração. A gente aprendeu a olhar o crime consumado. Não matarás. O crime consumado. Mas Jesus ali está ensinando perfeitamente que não é só sobre isso. Que tudo que a gente alimenta no nosso coração gera um fruto. Tudo. Não tem nada que a gente guarde no nosso coração que não vai ter uma consequência. Seja coisas boas ou sejam coisas ruins. Antes de haver uma morte externa, houve uma morte interna. Uma pessoa que tira a vida da outra, ela não tem vida. Já fazem muitos anos que eu falo para as pessoas e muitas das vezes nem compreendem. E tá tudo bem. Ninguém tira, nenhuma pessoa, nenhum filho de Deus tira a vida de outro filho de Deus ao acaso. Essa pessoa, ela não tem amor, ela não tem vida. Então, se ela não tem, ela vai tirar dos outros também. Ela acha que isso é certo. Compaixão não é algo humano, é algo de Deus. Amor não é algo humano, é algo de Deus. Alegria é de Deus. Então, se eu não tenho compaixão pela vida do meu irmão, eu não tô perto de Deus. Eu tô com meu coração sujo, tem feridas ali. Antes de alguém ferir a gente com as atitudes, essa pessoa já feriu com palavras. E não, ela não fez isso porque ela quis. Nós não fazemos isso porque a gente quer. A gente não tem consciência que o nosso coração tá sujo. Antes de acontecer uma violência externa, muitas vezes já está acontecendo uma violência interna. Nada do que a gente faz fora, isso eu e vocês todas aqui, nada do que acontece fora da gente não aconteceu de fora para dentro, aconteceu de dentro para fora. A gente só está externando. Todas as realidades que a gente está vivendo fora da gente, elas não começaram fora, elas começaram dentro da gente. A gente atrai quem a gente é e não o que a gente quer. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, lembrar de que seu irmão tem algo contra você, ou você contra ele, vai resolver isso. A ira é uma raiz muito perigosa. Jesus aqui ele está falando que se a gente se irar um contra o outro, nós seremos julgados. Na medida que tu julgar, tu vai ser julgado. Na medida que tu te irá contra o teu irmão, tu também vai ser julgado. Porque a gente não tá aqui para odiar, a gente não tá aqui para se irar, embora a gente sinta isso, todos nós podemos sentir que estamos vivos. A gente não pode permitir que isso chegue no nosso coração, porque essa ira, quando cai no coração, já era. Isso vai ser multiplicado. E a gente vai viver muitas situações, elas vão se apresentar diante de nós, porque o nosso coração, ele emite uma frequência. Se tu tá alimentando coisas ruins nele, tu vai viver experiências ruins. Por isso que de todas as coisas que a gente deve guardar o nosso coração. Para que não chegue nele a ira. A gente pode até se irar com a mente, mas a ira não pode chegar no coração, porque senão ela vai ser multiplicada. Jesus aqui, ele não está falando que toda emoção de indignação é pecado. Não é sobre isso. Mas existe sim uma ira justa diante da injustiça, da maldade do pecado. Ele não está confrontando a ira alimentada, cultivada, desgovernada, vingativa, acusadora. É aquela raiva que deixa de ser uma emoção passageira e passa a governar a gente. Porque acontece.
Se a gente não está presente, a gente permite que a raiva governe a gente. E a gente fica aquelas mulher, parece o pincher raivoso. A ira, quando ela não é tratada, ela vira ressentimento, vira amargura, desejo de punição, que a gente fica querendo punir as pessoas, punir as situações, punir. Isso é raiz. Ressentimento, amargura, desejo de punição, palavras duras. Quantas aqui? Só eu que já saiu da boca a palavra dura para as pessoas? Duvido que tenha sido só eu. Daí a gente começa a se distanciar porque acha que está certa. A gente começa a desprezar porque a gente está desprezando a própria emoção, o próprio sentimento que criou raiz no nosso coração. A gente começa a acusar porque a gente começa a acusar fora porque a gente está se acusando dentro e nem percebe. É uma raiz silenciosa. Antes de a gente apontar fora o que está acontecendo, a gente precisa reconhecer que isso está dentro da gente. Se a gente está vendo fora, é porque está dentro da gente. Por isso que muitas pessoas abandonam o caminho, porque não é para qualquer mulher admitir que tudo que ela está vendo no outro está nela. Não é para qualquer mulher. Aqui Jesus deixa escancarado que o assassinato começa muito antes da mão. Começa quando o coração retira o valor do outro. Quantas vezes a gente já fez isso? A gente às vezes se coloca como vítima das circunstâncias. Ninguém é vítima de nada aqui. Nós somos responsáveis, e se a gente não limpar o nosso coração, se a gente nem se colocar diante de Deus, porque a gente fala assim, ó, Deus, eu entrego meu coração a ti. E daí, quando ele começa a revelar que o teu coração tá podre, tu fala, não, eu sou alecrim dourado, eu não carrego ressentimento nem mágoa de ninguém. Eu já fui essa mulher. Eu, raivosa, não, eu rejeito a raiva, sai de mim, sai daqui, raiva. Eu, irada, não, eu sou uma paz em pessoa, mentirosa. Tá, pai falava, para de mentir, minha filha amada. Enquanto tu não reconhecer que isso está em ti, a gente não vai aprender, não, a gente não. Eu não vou conseguir te ensinar como lidar com isso. Não tem como alguém te ensinar a lidar com algo que tu não reconhece que tu tá vivendo. Impossível. Aí diz assim, também qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Racá é uma expressão de desprezo, para quem não sabe. Como chamar alguém de vazio, inútil ou sem valor. Jesus aqui fala que palavras não são pequenas no reino. Palavra revela governo interior. A gente sabe, né? Quantas vezes a gente já escutou falar que palavra tem poder, palavra tem poder, palavra tem poder. Mas a gente percebe as palavras que estão saindo da nossa boca? Nem percebe. Quando eu falo para uma mulher, hoje de manhã eu estava numa mentoria individual com uma aluna, e eu falava para ela, sabe, a respeito de algumas coisas. A gente sabe muitas coisas e aplica poucas coisas. E esse é o grande diferencial. Não existe transformação sem ação. Quando a gente fala assim, porque eu quero manifestar a glória de Deus na Terra. Manifestação. Ação. Se eu não agir para limpar o meu corpo, o meu coração, os meus pensamentos, eu nunca vou manifestar a glória de Deus na Terra. Nunca. Eu vou ser a filha amada que sabe tudo de versículo e de Bíblia, mas eu não sigo nenhuma instrução que está ali. Daí eu vou ser mais uma crentoide solta no mundo, que sabe tudo de tudo e não aplica nada de nada. Tem uma frase que eu sempre falo que saber e não fazer é igual a zero. Eu sei que eu tenho que parar de comer açúcar durante a semana, mas eu não faço porque eu não faço. Então não adianta tu saber, porque tu não faz, então não adianta de nada.
Palavra revela governo interior. Tudo que sai da nossa boca revela se a gente está sendo governado ou se a gente está governando, porque no princípio de todas as coisas, Deus criou as coisas falando que nós governaríamos sobre todas as coisas. Só que tem mulher que fala assim, porque o fulano me irritou. Então tu quer me dizer que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa e vai tirar tua paz? Então tu não entregou teu coração para Deus. O teu coração é de todo mundo, menos de Deus. Porque ninguém tem poder de tirar tua paz. Ninguém tem o poder de te irar. A gente se ira, a gente sente raiva, não dá conta de governar isso e bota a culpa nos outros. Quando Deus me falou isso, minha filha, tu não tá te governando. Tu fala que teu marido te irrita, quando na verdade tu não governa sobre a tua irritação e tu bota a culpa nele. Oi? Cai na real, filha amada. Teu marido não tem poder de te desestruturar. O problema é que o teu coração não é meu, porque se fosse meu, ninguém iria te irritar, muito menos o teu marido. Só que o teu coração é de todo mundo, menos meu. Quando eu falo que quem primeiro leva sou eu e depois vocês pegam umas partes, é sobre isso? É sobre isso? Uma pessoa pode nunca ter ferido fisicamente alguém, mas pode destruir com a língua, diminuir com desprezo, humilhar com julgamento e anular com indiferença. Quantas de nós já fez isso? Eu já humilhei meu marido, eu já desprezei ele, eu já olhei para ele vendo que ele era um incapaz de fazer as coisas. E eu falava isso, eu falava isso. Eu julgava coisas que ele fazia. E eu tratei com indiferença muitas situações. Eu já fui essa pessoa. Agora vocês conseguem reconhecer diante de Deus que vocês já foram essa pessoa? Ou que talvez até estão sendo hoje? O caminho da verdade, ele exige sinceridade com a gente, não com os outros. É comigo mesmo, é com vocês mesmos. Por isso que andar com Jesus requer, e não é pesado isso, requer renúncia. E a renúncia é isso, é renunciar. Bom, eu estou sendo assim, mas eu não sou assim, porque Deus não me fez assim. Eu criei muitas histórias, eu acreditei nessas histórias e eu trato as pessoas como eu acredito que precisa ser, mas na verdade não é, ao contrário. E quando a verdade entra na gente, ela ativa a gente, ativa quem a gente descobre muitas coisas que a gente não é. E como a gente não é um alecrim dourado, por isso que eu digo, esse caminho não é para qualquer mulher. Essas mulheres que trilham este caminho para dentro com verdade e sinceridade, essas são as mulheres empoderadas dessa geração. O empoderamento feminino não tá na empresa que a mulher abre e os milhões que ela fatura. Está em quem ela está se tornando dentro dela. A maior riqueza da mulher sábia, filha amada de Deus, não é palpável. Não é um caderno, não é um celular, não é um notebook, não é a casa, não é o carro que ela conquista. Porque tudo isso vai ficar. Não estou aqui falando que não é bom. Claro que é bom, mas tudo isso vai ficar. Tudo vai ficar. Aqui Jesus ele está confrontando a cultura do desprezo, porque não interessa o estado que a gente está. É cultural. Nós fomos ensinadas a ser essa versão, esse tipo de mulher que julga, que destrói com a boca, que despreza as pessoas, que humilha, às vezes pessoas, às vezes marido, às vezes os parentes, porque acha que é melhor que os outros. E daí acha que é filha amada de Deus. E eu sei que vocês vão se identificar. Talvez umas não agora, mas a semente está sendo plantada. Porque é difícil a gente reconhecer. Realmente é difícil. Dói no ego. No reino não basta não matar. É preciso não desumanizar.
não diminuir o outro, não cancelar o valor do outro, não usar a boca como instrumento de morte. Eu já usei minha boca como instrumento de morte. Daí não adianta diante de Deus falar, mas eu nunca tirei a vida de ninguém. Mas tirou já a vida do teu marido, de pessoas que tu achou que era melhor que elas, que tu menosprezou a capacidade de outras pessoas, outras mulheres, que tu foi indiferente com várias situações que estavam pedindo de ti humanidade, acolhimento, empatia, misericórdia, compaixão. E aí? Quantas de nós já usou a nossa boca como instrumento de morte e nem percebeu? Que falou pro marido que ele não era capaz? Aí tu fala que nunca matou ninguém, tu matou. Tu tirou a vida, sim, de outra pessoa. Eu já tirei. E eu admiti diante de Deus. Eu já fiz isso, pai. E eu me arrependo de ter feito isso. Agora me ensina a gerar vida, me ensina a trazer alegria, trazer amor, a reconhecer a capacidade de todos os meus irmãos e irmãs. Não adianta a gente ficar se sentindo culpada pelas coisas que a gente fez quando a gente descobre que a gente fez um monte de coisa errada, que a gente não é o alecrim dourado, porque não vai mudar. A minha vida e a vida de vocês não vai mudar se a gente fica lá, ai, eu tirei a vida do meu marido, porque eu falei coisas horríveis para ele, eu falei coisas horríveis para meu pai, eu falei coisas horríveis para minha mãe, não vai mudar o passado. Reconhecer e mudar diante do que está sendo acessado agora, isso vai mudar a tua vida. Aí a gente começa a plantar novas sementes para colher novos frutos depois. Quando a gente chama alguém de inútil, a gente está ocupando o lugar de juiz da identidade da pessoa. E a identidade pertence a Deus e não a nós. Não pertence a nós. Por isso que quando eu caminho, quando eu traço essa jornada, Deus revela a minha identidade. Não sou eu que vou chegar com uma pessoa e eu vou falar para ela quem ela é ou deixa de ser. Porque todos os filhos que estão aqui na Terra, aqui e agora, são úteis e eles estão cumprindo um papel, um propósito, uma missão nesse tempo. Quem sou eu para ser juiz e falar que um está fazendo e o outro não? Se tudo está em ordem, ao plano do nosso Pai, tudo está em ordem, tudo está acontecendo conforme tinha que acontecer. Quem sou eu para julgar se o mundo está errado ou não? Eu tenho que cuidar da minha vida. Porque não adianta eu querer um mundo novo, um mundo diferente, se nem eu mesma estou fazendo o que precisa ser feito para mudar. O mundo está errado porque existem muitas coisas erradas dentro de todos os filhos. E se a gente não reconhecer, a gente não muda e o mundo não muda. Daí entra ano, sai ano e tudo continua a mesma coisa. Estão me acompanhando? Sim. Primeiro, reconciliar-se com o seu irmão. Primeiro, Jesus ele trata a reconciliação como prioridade. Não é vai lá e pensa. Entende? Muitas vezes a gente quer colher coisas diferentes, mas a gente está fazendo as mesmas coisas. A instrução é clara. Primeiro, reconcilie-se. Comunhão, conversa, comunica. Muitas vezes a gente cria coisas na nossa cabeça que nem existe. A gente só criou na nossa cabeça com base nas nossas próprias crenças e acha que aquilo ali é a realidade. Então, na verdade, nem é. Então, a reconciliação vem antes do rito, antes do ritual, antes do movimento. Antes de qualquer coisa que eu queira oferecer, eu preciso primeiro estar em comunhão. Reconciliar. A oferta aqui, que é falada, ela era, sim, um ato sagrado. Mas Jesus,
Deus não está nem aí. Ele não se impressiona com um altar. Ainda mais quando existe um coração duro de pedra. Então, tu quer ir lá, fazer um altar para Deus e o teu coração é uma pedreira. Vocês acham mesmo que diante de Deus, ele vai olhar para o que tu tá querendo ofertar? Ele vai olhar para o teu coração, porque Deus, ele vai falar contigo através do coração. E se o coração tá que nem uma pedra que tu fica lá julgando, apontando, passando por cima das pessoas e, né? Acha que Deus vai ver tua oferta? Não. Ele cheira o coração. É o coração. Do coração procedem todas as fontes da vida. Não adianta fazer uma oferta, não adianta ir lá e dar presente, porque é isso, né? Trazendo para as palavras humanas, dar um presente e reconhecer se o coração tá duro, igual uma pedra, cheio de sujeira, de lixo, de raiz de dor, de ira, de raiva, de amargura, de desprezo, de falta de reconhecimento. Entende? Não adianta a gente levantar as mãos para Deus e manter um coração fechado para o irmão. Para o irmão, para o marido, para o filho, para os pais. Não adianta. A gente vai continuar sendo os crentoides do mundo que sabem tudo da palavra e não praticam nada da palavra. Não adianta ir lá pular na igreja, chegar em casa e não ter uma conversa decente, com amor, com a família. Não adianta ir à igreja e não ser a igreja de Cristo. E eu não estou falando isso sem praticar isso. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu e meu marido, a gente percebeu. E a gente se percebeu e a gente se viu não praticando aquelas coisas que a gente estava acessando lá. Hipócritas. Jesus disse, não sejam como os hipócritas, que vocês sabem tudo de igreja e nada sobre ser a igreja. Ser a verdade dentro da nossa casa. Não adianta a gente saber a verdade e não aplicar a verdade. Não adianta a gente entregar uma oferta e reter um perdão no nosso coração. Ah, mas eu não vou liberar perdão porque o que a pessoa fez é imperdoável. Mas quem disse que a pessoa tem que merecer o perdão se o perdão nem é sobre a pessoa, é sobre ti? E perdão também é igual ao amor, não é algo natural, humano. E só quando a gente está verdadeiramente em Cristo, com Cristo, a gente libera perdão, senão a gente não libera perdão. Quer saber se tu tá ou não em Cristo? Deus vai te dar o nome de uma pessoa para tu liberar perdão. E quem tá em Cristo perdoa. Quem tá afastado da verdade não perdoa. Tá com o coração duro, igual pedra. Não adianta a gente ficar buscando presença e cultivar divisão. Hoje eu escutei bem assim. Ah, porque a religião, ela é para dominar as pessoas. Não, meu amor. A religião não foi criada para dominar ninguém. Ela foi criada para dividir. Dividir as pessoas. Porque quem é católico é melhor que quem é evangélico. Ah, não, mas o espírita é melhor que quem é católico. Vocês não estão vendo a divisão? A religião não foi criada por Deus. Ah, porque Deus está em tudo. Claro que está em tudo, ele está em nós. Onde eu estou, ele está. E se eu acho que eu sou melhor porque eu conheço Jesus e quem está lá no candomblé não conhece Jesus, eu já estou criando uma divisão que é exatamente isso que a religião foi criada. Ninguém é melhor que ninguém. Tirem da cabeça de vocês que a religião foi criada para dominar, ela foi criada para separar, igual o time de futebol. Porque quem é do Inter odeia quem é do Grêmio, quem é do Grêmio odeia quem é do Inter. Divisão. Quanto mais os filhos de Deus estiverem divididos e brigando por isso, melhor. O inimigo tá aqui, ó. Parabéns, eles estão fazendo exatamente o que eu quero. Olha lá, estão brigando por conta da política. O inimigo tá aqui, ó. Parabéns, eles estão cumprindo a minha missão, que é se dividir. Ai, Jesus. Jesus aqui, ele está revelando que o altar não é a fuga das relações, o altar nos chama a alinhar as relações. Altar é alinhamento.
Se não há um alinhamento, não há a verdade. Não adianta eu falar de Jesus e eu não ter um alinhamento comunicativo com meu marido. É, reconcilia-te primeiro. Primeiro, primeiro. Ordem. Reino é ordem. Antes de a gente querer fazer algo para fora, a gente precisa fazer algo para dentro. Isso é ordem espiritual. Antes da oferta, a reconciliação. Antes da aparência, a verdade. Antes do rito, coração. Antes da religiosidade, a obediência. Isso não significa que toda relação será restaurada ao nível de intimidade. Reconciliação não é necessariamente voltar a ter a mesma proximidade, especialmente quando houve danos, manipulação ou ambientes inseguros. Eu vivi em ambientes inseguros. Isso não significa que eu sou aqueles ambientes inseguros. Eu estive lá, mas eu não sou aquilo ali. Essa não é minha identidade. E tudo que aconteceu na nossa vida, o que acontece na nossa vida, está nos esfregando na nossa cara um aprendizado, um ensinamento. Só que dependendo dos olhos que eu enxergo as coisas, depende, se eu olhar com olhos naturais, eu não vou perceber o aprendizado. Agora, como eu sou filha amada de Deus, a filha amada de Deus, ela olha para todas as situações como grandes oportunidades de crescer e amadurecer. Quer ver uma filha imatura? Tudo que acontece, ai, o inimigo se levantou e eu caí, aconteceu, o carro bateu, tudo. A vítima, ela olha tudo como um problema. A filha amada, ela vê tudo como uma grande oportunidade de crescer. Se tu não mudar a perspectiva diante das coisas, tu vai entrar dia e vai sair dia na mesma coisa, mesma ladainha, mesma história, o mesmo caminho, nada para mim, nada funciona para mim, só com a fulana lá. O que será que a fulana tá fazendo de diferente? A relação restaurada, no que depender de nós, a gente deve, é um dever nosso liberar perdão, estar em paz. O estar em paz é olhar para o que a gente está carregando agora e escolher estar em Deus, para que Ele nos ensine o que precisa ser feito, nos instrua, porque não tem melhor como o próprio Pai que nos criou, passar as instruções do que precisa ser feito. Abandonar a vingança, corrigir o que precisa ser corrigido e parar de alimentar o ódio. Reconciliação no reino começa com um coração, só um coração que se recusa a ser governado pela ira. É só isso que Deus quer diante dele. Pai, eu me recuso a ser governada pela ira. Eu quero ser governada pelo amor. Como é que eu vou ser governada pelo amor se eu estou no meu pai? Eu governo com amor. Agora, se eu estou na minha carninha abençoada, eu sou governada pela ira, pela raiva. Raiva, capacidade humana. Amor, amar, capacidade divina, capacidade de Deus em nós. Quando eu estou nele, eu amo. Quando eu estou em mim, no meu ego, eu odeio tudo e não perdoo ninguém. E ninguém é melhor que eu sou melhor que todo mundo. Estão me acompanhando? A verdade liberta, né? Ela liberta muito. Ou se liberta. Eu sou liberta todos os dias. Porque eu quero. E na medida que a gente vai amadurecendo, essas coisas aqui não dói mais. A gente dá risada. Eu dou risada o tempo todo. Mas teve um tempo que doeu e eu chorei muito. Hoje o meu choro é de gratidão e de alegria. Eu me alegro muito com as minhas lapadas divinas. Continuando. Jesus continua falando.
dizendo: entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele no teu caminho. Aproveita a oportunidade, o BO é bênção e oportunidade. Aproveita essa bênção e oportunidade para aprender com isso. Porque não espera acontecer coisas piores para fazer o que precisa ser feito. Porque enquanto a gente não interrompe e quebra um ciclo, toda vez que esse ciclo se repete, ele piora, ele não melhora, ele piora. Até a gente, opa, tem algo aí, eu quero aprender com isso. Isso é um princípio de sabedoria. Tratar os conflitos enquanto há tempo. A mulher sábia de Provérbios começa a tratar. É um princípio. Usar a sabedoria ao nosso favor é olhar para as situações e, olha uma oportunidade de eu amadurecer. Olha uma oportunidade de eu crescer. Obrigada, Jesus. Fala, obrigada, Jesus. Porque no dia de hoje vocês estão recebendo uma oportunidade de amadurecer e crescer. Não espera a situação piorar. Não espera que isso que está acontecendo na tua vida vire uma sentença. Porque o mundo espiritual, ele opera em leis. E antes de chegar aqui a sentença, lá já foi levado para o juiz. Bem como diz ali, ó. Muitas prisões começam com conflitos não tratados. O que é uma prisão, conflito não tratado? Eu sentia, eu olhei uma situação, eu vi uma situação, eu fiquei, a minha mente, ela se prendeu naquilo, e aquilo começa a gerar uma angústia, desceu pro coração, se lascou, amada. Só tu e Deus agora. Só o Pai para conseguir te tirar essa prisão que tu mesma te colocou. Não espera piorar ainda mais, porque o lixo que não é... Eu sempre trago essa analogia do lixo, né? O lixo orgânico que ele não é removido do cesto, como é que ele fica depois de uma semana? Um mês, um ano? Tem mulheres aqui que estão com lixo no coração há 30 anos. Depois não vem reclamar quando um câncer de mama aparecer. Porque hoje a gente bem sabe que o câncer está muito mais ligado a questões emocionais não resolvidas do que biologicamente ou fisiologicamente falando. Tem mulheres aqui que não estão presas, né? Tipo, tá falando de prisão, mas não é uma prisão, uma cadeia. Tu tá presa dentro de ti, com lembranças, com mágoas, com processos que não foram resolvidos dentro de ti, conversas mal resolvidas, porque tu desistiu de falar, porque afinal de contas a pessoa não te entende. Ela não te entende ou tu não está comunicando de maneira clara e objetiva? Eu estudo comunicação para melhorar minha comunicação. E dentro do que eu estudo da comunicação, o problema não é vocês que não estão me entendendo, sou eu que não estou sabendo me expressar como deveria. O problema não é o comunicador, não é quem está recebendo a comunicação, o problema sempre é o comunicador. Jesus nos falou isso através de parábolas, ele criou várias mensagens, várias formas de entregar a mesma mensagem de 44 formas diferentes. Qual o meu papel? E farão obras maiores. Tá bom. Uma das obras maiores, tentar comunicar o reino de várias formas possíveis. Eu estou aqui comunicando o reino de uma forma, a Jennifer vem e comunica o reino de outra forma, a Caroline vem e comunica o reino de outra forma, a Rafa vai vir daqui a pouco, né, Rafa? E vai comunicar o reino de outra forma, a Vanessa vai comunicar o reino de outra forma. Jesus, ele carregava tudo nele só. Quando ele foi, ele deixou, ele dividiu. Deixou um pouco em cada uma. A Juliana vai comunicar o reino de outra forma. A Rafaela Andrade vai comunicar o reino de outra forma. A Fabiana Pontro vai comunicar o reino de outra forma. A Janier vai comunicar o reino de outra forma. Tem mulheres que vão se identificar com a Crislane comunicando o reino. Mas tem mulheres que só vão se conectar com a forma que a Jennifer comunica o reino. E essa é a nossa identidade.
conectei no pai, pluguei na fonte, ativei minha identidade, sei quem eu sou, eu vou comunicar o reino como o meu pai quer que eu comunique. E não vai ser a forma como vocês comunicam. E aí que é a coisa mais linda que papai fez. A gente não foi feita para ser igual, entregar a mesma mensagem, senão a gente vai ser um monte de cópia. Ser única é bom, Deus fez assim. Aceita que dói menos. Não é aceita, tá? É aceita que dói menos. Ai, Jesus. Maturidade. Resolva no caminho. Maturidade, igual resolver no caminho. É no caminho que eu vou resolvendo as coisas e eu vou amadurecendo. Eu fiz um vídeo esses dias, eu nem me lembro mais, acho que foi ano passado. Ontem. Ai, que eu falo sobre permanecer. Permanecer não é sobre a gente ser perfeita, é sobre a gente reconhecer que nós não somos perfeitas sozinhas, nele nós somos todas as coisas, nós somos saradas, curadas, edificadas, vivificadas, ressuscitadas. Mas aqui nessa jornada que eu tô caminhando humana, eu não sou perfeita. Semana passada comi uma barra de chocolate inteira, vou pro inferno? Não, não sou perfeita, vai ter dias que eu não vou conseguir ganhar as minhas emoções, e tá tudo bem. Vai ter dias que eu não vou conseguir fazer a tarefa do jejum e tá tudo bem. Hoje eu não consegui? Amém, tudo bem, pai. Eu não sou perfeita, eu não preciso buscar o reconhecimento do meu pai, ser filha perfeita, porque ele já me fez perfeita. Eu não preciso me esforçar para ser perfeita. Manter-se no caminho, tu vai errar, tu vai recomeçar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ontem não deu, ontem não deu, tá bem. O que que isso quer me ensinar? Eu tô me sabotando? Eu não estou colocando como prioridade o meu processo? O que está acontecendo aqui? Pai, me mostra o que está acontecendo aqui. Filha, bora continuar aqui no caminho, permaneça no caminho, eu vou te entregar. Mas não desista, porque se tu desistir, tu tá desistindo de ti. Tu não tá aí para desistir de ti. Permaneça. Permaneça em mim, permaneça caminhando, traçando, caminhando, se movimentando, fazendo o que precisa ser feito, não buscando uma perfeição, porque perfeita aos meus olhos tu já é. Permaneça na jornada, porque no meio do caminho eu vou te dar bênçãos e oportunidades para tu amadurecer comigo, em mim. Enquanto ainda há conversa, trate, resolva, conversa, comunica. Enquanto é possível ajustar, ajusta. Se nós estamos vivas hoje, é porque a gente está tendo uma oportunidade de ajustar as coisas, tratar as coisas. Enquanto há uma abertura, eu falo para o meu marido, enquanto a gente estiver junto, todos os dias eu vou fazer o que precisa ser feito para que essa plantinha, que é o casamento, o relacionamento, ela não morra. Eu vou fazer a minha parte. E se eu não comunicar as coisas que eu sinto para o meu marido, para quem que eu vou comunicar? Ele não entendeu hoje, então eu vou silenciar, eu vou falar com Deus, Pai, me dá uma nova estratégia. Porque meu marido não entendeu lá o que eu comuniquei, me dá uma nova estratégia. Eu vou lá no meu pai, pego uma nova estratégia de comunicar e vou lá e tento uma conversa de novo. Gente, tem coisas que eu resolvi com meu marido agora, dentro da nossa comunicação, que eu tentei comunicar umas 10 vezes. Então, o que eu digo para vocês? Não desistam. Não desistam do relacionamento porque vocês tentaram conversar uma vez e não deu certo. Vocês tentaram conversar a segunda vez e não deu certo. Eu tô na 10ª vez tentando conversar a mesma coisa e não deu certo. Amém, irmã? Tamo junto. Na 11ª eu vou dizer para vocês, tu vai conseguir. Eu consigo. Por quê? Por que eu consigo? Porque eu não desisti. Porque eu permaneci. Embora estivesse doendo, embora estivesse sangrando, embora estivesse incomodando, eu permaneci. E aí, do nada, ele vira a chave. Ai, eu não desisti da estratégia. Imagina se eu tivesse desistido lá na 6ª, ou 7ª estratégia, 8ª.
de comunicar a mesma coisa, só que de formas diferentes. E olha quanto. Aprendi ou não? Aprendi. Aprendi muito. Aprendi a permanecer, aprendi a me expressar de uma maneira mais amável, mais alegre, mais leve, menos rígida. Paciência, então, meu Deus, eu descobri que paciência não tem limite. Ai, ai. Reconciliem-se. Porque depois que o coração vira pedra, é mais desafiador, não é impossível, tá? É mais desafiador a gente resolver, o caminho é mais longo. Então, não torne o caminho mais longo do que naturalmente não é, porque não é. Não é. É muito mais leve, é muito mais gostoso quando a gente muda os nossos olhos, muda a perspectiva diante das coisas. Aqui Jesus está ensinando claramente que não adianta a gente querer dar um fruto bom sem tratar uma raiz. A raiz. A raiz que foi formada no coração, poluiu, apodreceu o nosso coração, está nos matando, a gente se mata e nem percebe todos os dias, e naturalmente a gente mata tudo que está fora da gente. O mandamento é claro, não mate. Jesus está falando, não alimente a ira que mata por dentro. O mandamento olhava para o ato, Jesus olha para o coração. Porque não adianta a gente olhar para as coisas que estão fora. A nossa lógica fala não mate e acha que é fora, mas Jesus está falando não mate dentro, não te mate por dentro guardando coisas que não são tuas. Não interessa o que o outro faz, interessa o que tu vai fazer com o que o outro faz. Não adianta tu se irar com o que o outro fez e guardar isso no teu coração, filha amada. Se teu coração pertence a Deus, por que que tu tá dando o teu coração para qualquer pessoa fazer o que quiser? Porque o fulano tirou a minha paz. Então o teu coração não é de Deus, é do fulano, é da fulana. Entendeu? A religião pode dizer, eu não fiz nada. O reino pergunta, o que que tu, filha amada, cultivou dentro do teu coração para estar vivendo essa situação que tu está vivendo, autorresponsabilidade. A religião nos ensina a colocar uma oferta no altar. O reino, ele se preocupa com o coração que oferece. O que que tu está oferecendo para as pessoas? O que que tu está falando para as pessoas? O que que tu está alimentando e nutrindo as pessoas? Porque a gente dá aquilo que a gente tem. Se nosso marido não está recebendo o melhor alimento da nossa boca, vai adiantar levar alguma coisa para o altar? Não. A religião quer ensinar a gente uma aparência de santidade. Ah, eu sou uma santa, um alecrim dourado. Eu não faço nada de errado. Se mata todo dia, machuca todo dia, se magoa todo dia, carrega falta de perdão, mágoa, ressentimento, amargura. O reino, ele exige de nós reconciliação, humildade e verdade. Sem isso, não acessa reino. Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês e vocês sigam o dia de vocês se fazendo essas perguntas. Quem eu tenho matado dentro de mim com desprezo? Que palavras eu tenho usado para diminuir pessoas? Que mágoas eu ainda apresento diante de Deus como se fossem justificáveis? Porque a gente gosta. Eu falei hoje de manhã, eu vou escrever um livro com as histórias que a gente conta. Quando eu vejo uma pessoa falando, eu digo, será que eu conto ou não conto, pai, agora? Que ela está contando uma história e ela está justificando essa história diante de ti, para se manter exatamente onde ela está. Que reconciliação eu tenho adiado? Que altar eu tenho frequentado sem permitir que Deus governe os meus relacionamentos? Jesus, ele está formando discípulos que não apenas evitam pecados visíveis,
mas permitem que o Espírito Santo trate as intenções invisíveis. O Espírito Santo, ele habita em nós para tratar as nossas intenções invisíveis. Se a gente não abre o nosso coração para isso ser tratado, a gente vai continuar entrando dia e saindo dia, falando que é filha amada de Deus, e da nossa boca só sai coisas que são o contrário ao que a gente fala. As nossas ações são o contrário ao que a gente fala. A gente fala uma coisa e vive outra. Porque a mulher do reino, a mulher reinante, verdadeira, ela não agride. Ela não se agride. Ela é a mulher que permite que Deus governe as suas emoções. Não se deixa ser governada por elas. Que nem um carro desgovernado. Não é apenas a mulher que não mata com as mãos. É a mulher que se recusa a matar com palavras, silêncio punitivo, desprezo e orgulho. Que é coisa pior que não falar para não incomodar, ou não falar, ai, não vou falar para não me estressar. Silêncio punitivo, tu tá te matando. Daí não adianta tu falar os 10 mandamentos e citar eles e não viver eles. O orgulho mata mais que câncer. A ira não tratada se torna uma prisão. E a reconciliação é uma chave de liberdade. Não adianta eu dar uma chave agora para vocês. Vocês estão recebendo uma chave agora. Reconciliação é uma chave. Pensa como uma chavezinha agora que vocês receberam com o nome reconciliação. E vocês estão diante de uma porta. Se vocês... O que é o movimento? É eu pegar a chave que está sendo liberada agora, eu vou diante da porta, eu enfio a chave na porta, eu giro e eu abro. Se eu pegar a chave agora e ficar aqui sentada com a minha bunda na cadeira, com a chave na mão, vai mudar minha vida? Não vai. Receber tudo que foi falado aqui sem se levantar a bunda da cadeira e agir, não vai mudar nada a vida. Por isso que eu falo para várias mulheres que eu atendo. Não adianta tu fazer mentoria comigo achando que eu vou mudar a tua vida, porque eu não vou. A tua vida só vai ser mudada se tu quiser mudar ela. Eu não tiro ninguém do lugar que se colocou. Eu não tenho essa capacidade. Mas tu tem capacidade de se tirar do lugar que tu mesma se colocou. Tu não é vítima, tu tem total capacidade de sair desse lugar, se tu quiser. Eu vou te dar todas as chaves que estão disponíveis. Eu tenho um molho de chaves aqui. Tenho um saco de chave. Agora, se eu te entregar essa chave, tu vai usar? Porque não adianta eu te entregar uma chave, tu não levantar a bunda da cadeira e abrir a porta e passar pela porta. Não vai mudar a tua vida. Pai, eu declaro que no dia de hoje, Pai, quarta-feira, dia 20 de maio, essas filhas, assim como eu, pegaram essa chave, vão se levantar, vão se movimentar, vão botar a chave na porta, vão girar a chave e vão abrir a porta. Chega de ser as filhas, Pai, que não faz o que precisa ser feito, que tem várias mensagens lindas e não aplicam essas mensagens. Que eu seja a primeira a praticar todas essas coisas que tu me ensinou agora nesse tempo de mesa, Pai. Espírito Santo, queima nos nossos corações tudo que precisa ser mostrado. Ferve aqui e agora qual é o perdão que precisa ser liberado, qual é a mágoa que tem que ser limpa, qual é o lixo orgânico que eu tenho que tirar do meu coração. Porque se do meu coração provém todas as fontes da vida, e se nesse coração tem sujeira, como é que eu vou ser fonte de vida para outras vidas se eu estou guardando a morte dentro de mim mesma? Eu permito que a ira tome conta do meu coração? Eu permito que outras pessoas roubem minha paz? E ninguém tem capacidade, autoridade legal para tirar algo de nós. A gente só permite porque a gente não sabe quem a gente é. Quando a gente sabe quem a gente não permite ninguém entrar e roubar a nossa paz. E se permitiu durante um tempo na nossa vida, agora, hoje, chegou o dia, chegou o momento de libertar essas pessoas, porque elas ficaram presas dentro de nós. E eu tenho certeza que o nosso Pai vai mostrar pessoas ou situações precisam ser liberadas do nosso coração, para que a gente acesse o reino. Não tem como acessar o reino com o coração podre, duro,
irritado, magoado, impaciente, não acessa reino. Pega a chave, filha amada, e te movimenta para abrir essa porta. Para eu entrar. Eis que bato a porta. Por que tu não levantou ainda, pegou a tua chave e colocou lá, abriu e deixou a paciência, o amor, a alegria entrar? Tá ocupado o coração, né? Ai, ai. Filha amada, desocupa essa sujeira aí, limpa essa sujeira, libera essas pessoas. Essas pessoas não são culpadas. Tu não é vítima de maus tratos, de abuso, de rejeição, de abandono. Tu não é vítima. Tudo que aconteceu precisava acontecer, a gente escolheu essa história para hoje se levantar em autoridade e falar: não há nada que aconteça na tua vida que em Cristo não seja curado. Na verdade, não seja curado. Cristo veio para que a gente se libertasse de nós mesmos através da verdade. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente percorre esse caminho para dentro e a gente deixa a verdade andar com a gente e a gente vive, a gente tem a vida. E aí, quando a gente vive nessa verdade, a gente multiplica a verdade. Tem autoridade para falar sobre isso, para viver isso e transbordar isso na vida de outras pessoas. Está acontecendo algo novo. Acaso vocês não veem o que está acontecendo hoje? Algo novo está acontecendo hoje, não vai acontecer amanhã, está acontecendo hoje. Acaso vocês não percebem? Filha amada, acaso tu não percebe? Permita que essas barreiras baixem, caiam. Tire essas cascas. Remova essas escamas. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa abençoado. Que nós seguimos, Pai. Que nós escolhemos, Pai, seguir o dia de hoje com essa consciência, nos perguntando diante de Ti o que há ainda em nossos corações que precisa ser liberto. Porque o nosso coração, ele pertence a Deus. Pai, diante de Ti, o meu coração pertence a Ti. E se tem algo que ainda tira a minha paz, eu quero que seja revelado. Para que nós dois juntos, Pai, possamos continuar o que precisa ser feito, o que precisa ser liberto, o que precisa ser restaurado, vivificado para esse tempo. Para que eu pare de olhar para as pessoas com os meus olhos e comece a olhar com os teus olhos, amando, perdoando, libertando, se alegrando, sentindo empatia pelos processos das pessoas, pelas histórias das pessoas, porque foi isso que Cristo fez. Cristo não tinha uma religião, porque ele era o próprio amor encarnado. Quando estamos no Pai, nós somos amor. Nós somos alegria. Nós somos mansas, nós somos mulheres que têm empatia pelos processos de outras mulheres e não julgam os processos de outras mulheres. Se nós estamos hoje julgando o processo de outras mulheres, a gente não está em Cristo. Porque Cristo ama. Ele não julga. Imagina se a gente agora estivesse diante dele e ele apontando as coisas erradas que a gente fez. Não. Ele sorri diante de nós e fala: vem comigo. Eu vou te mostrar o caminho, a verdade que vai trazer toda a vida necessária para tu cumprir a tua missão, o teu propósito nesse tempo. Respira. Respira fundo e bora para um dia abençoado, mais abençoado do que já é, está sendo. Certo, maravilhosas?